Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo ao vivo. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir no YouTube. Depois eu vou colocar isso aqui no YouTube. Há pouco tempo atrás, eu vou esperar um pouco de mais gente entrar para começar a entrar no assunto especificamente. Agora há pouco, a gente estava conversando no WhatsApp com o pessoal do Mega Jurídico. Um abraço pessoal do Mega Jurídico, esse vídeo vai para lá depois também. E nós estávamos entrando numa certa discussão extremamente saudável a respeito do caso da Ana Hickman. Para quem não sabe do caso especificamente, quem estava alienado no dia de hoje, um stalker ele invadiu o hotel onde estava hospedada a apresentadora Ana Hickman e ameaçou, eu não sei exatamente o parentesco, a relação de parentesco, mas parece que é concunhado, ela, mais uma menina e mais um rapaz, que talvez seja esse concunhado. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Tá chegando bem? Não tá cortando? Se tiver qualquer problema é só falar que eu volto, pessoal. Obrigado por falar aí. E nessa situação, o rapaz que morreu, que provavelmente tinha um problema mental, mas acredito que não faça diferença, porque ele morreu, não vai responder por crime algum. O rapaz acabou sendo morto. Depois de dar 2 disparos, acabar acertando uma menina que estava lá junto com a apresentadora Ana Hickman, o outro senhor que estava lá, o supostamente concunhado, não tenho certeza do parentesco dele com a Ana Hickman, cunhado ou concunhado, ele teria entrado em luta corporal com esse rapaz e o matado. Com relação aos tiros, a grande discussão que houve lá foi se seria ou não seria legítima defesa, ou estaria ele em excesso de legítima defesa. E para chegar a essa conclusão, eu tive que verificar, dei uma pesquisada em vários sites, inclusive na Folha de São Paulo, na Veja, fui em uns sites um pouco mais confiáveis, porque tinha muita besteira, e eu encontrei a declaração da própria pessoa que matou o rapaz. E essa pessoa que matou o rapaz falou que o rapaz chegou lá, invadiu o hotel, colocou uma arma nele e fez ele levar o rapaz até dentro do quarto. E lá no quarto pediu para que todos os 3 ficassem de costas. E esse rapaz ele se recusou a ficar de costas e acabou entrando numa briga com o rapaz que estava armado. Nesse meio período, o rapaz deu 2 tiros, supostamente em direção à apresentadora Ana Hickman, acabou errando, deixando ela inclusive com um problema auditivo temporário por causa da proximidade do tiro. Ela não se machucou, mas os tiros acertaram a menina que estava com ela, a produtora, ou não sei quem que é exatamente, acertaram a menina que estava com ela no abdômen. Inclusive, passou por uma cirurgia. A princípio, pelo que eu vi nas reportagens, ela já está bem, mesmo tendo tido uma agressão, pelo que eu vi, na femoral, que é uma lesão extremamente grave. Ela está bem. Mas, aí no meio tempo, o rapaz acabou deixando a arma dele cair para a parte de trás, e esse outro, que estava defendendo as meninas, acabou pegando a arma e dando, na versão dele, 2 tiros na cabeça do rapaz. 2 tiros na cabeça do rapaz. As versões que eu já vi, primeira, que foram 3 tiros na cabeça. Segunda, que foram 2 tiros na cabeça, que foi a desse. Terceira, que teriam sido um tiro na cabeça, um tiro na nuca e um tiro na perna. Mas não é um grande problema. Qual que é a discussão jurídica? Nós vamos abordar vários temas, por isso que eu estou gravando isso, porque dá para a gente falar de várias coisas relacionadas ao direito penal. Primeiro, a legítima defesa e o excesso de legítima defesa. Segundo, a redução de pena que existe no homicídio, que seria relacionada ao fato de ele estar recebendo, querendo ou não, uma injusta agressão, mas num estado de psicológico muito avançado. Então, logo em seguida, uma injusta provocação da vítima, ele estaria numa violenta emoção. E também
o aspecto psicológico de excludente de culpabilidade, porque ele estaria, talvez, naquele momento, inadequadamente, psicologicamente abalado ao ponto de você não conseguir raciocinar a respeito. Mas vamos por partes. Primeiro, legítima defesa. O que é legítima defesa? Para a gente começar, a gente tem que definir os termos. Legítima defesa é você responder a uma injusta agressão a você ou a um terceiro, usando moderadamente os meios necessários. Eu também vou falar sobre crime impossível. Usando moderadamente os meios necessários. Aqui surge o problema. A discussão que teve foi, se foram 3 tiros, no caso ele afirma que foram 2, mas pensando que foram 3 tiros, será que seria legítima defesa ou será que ele estaria em excesso de legítima defesa? O argumento que estava tendo é que ele estaria em excesso de legítima defesa porque o primeiro tiro, talvez o segundo, seriam suficientes para repelir aquela injusta agressão. Então, quando você termina de repelir a injusta agressão, automaticamente cessa a legítima defesa. E a partir do momento que você já repeliu a injusta agressão e continua agredindo, você estaria em excesso de legítima defesa. Vou dar a vocês a minha opinião a respeito das circunstâncias. Primeiro, em relação à legítima defesa. No argumento dele, 2 tiros, ao meu ver, não elimina a legítima defesa. A legítima defesa não é um critério especificamente, completamente objetivo, onde só um tiro seria suficiente. Claro que 2 tiros na cabeça, em tese, um tiro na cabeça seria o suficiente. A gente não sabe o contexto de que a pessoa se ela estava ciente ou não. O ponto é exatamente esse. Para que você se coloque em excesso de legítima defesa, obrigatoriamente, em relação ao excesso, tem que ter dolo. Então você tem que ter ciência, consciência e vontade de que você está evitando aquela agressão e, a partir do momento que você percebe que você já conseguiu evitar aquela agressão, você opta por continuar. Esse é o excesso de legítima defesa, então você teria que ter ciência de que está em excesso. Ao meu ver, numa circunstância como essa, em que a sua esposa acabou de tomar 2 tiros de um cara, você perceber que você terminou a legítima defesa e passou para o excesso seria muito complicado, seria extremamente complicado. Então isso já seria um argumento de defesa para você dizer, não houve o dolo em relação ao excesso. Se não houve o dolo em relação ao excesso, é lógico que não houve excesso de legítima defesa. Não existe excesso de legítima defesa na forma culposa. Esse é um dos aspectos. Alguns estão defendendo que houve excesso, e se houve excesso, você teria que verificar outros aspectos. Primeiro, esse excesso, se você considerar que ele existiu, já disse que eu não considero, apesar de não conhecer os detalhes do caso, acho muito difícil de se encaixar o excesso nesse caso, mas se existe o excesso, o primeiro aspecto seria, se ele for responder criminalmente pelo excesso, ele teria que responder criminalmente com base no homicídio, porque em tese o primeiro tiro não teria matado e o segundo tiro teria causado a morte, sendo que o primeiro tiro já seria completamente suficiente para evitar aquela agressão. E isso eu não estou nem considerando o fato de talvez estar em luta corporal e os tiros terem sido disparados sem uma mira específica. Até porque 2 tiros na cabeça seria complicado de você falar uma coisa dessa. Mas se ele está em excesso, se você considera que ele está em excesso, você tem que dizer que ele vai responder por homicídio, mas ele vai responder com um homicídio com uma pena menor. É lógico. Por quê? Porque não se pode tirar do contexto que ele havia tido, no caso concreto, uma violenta agressão, por parte do que foi vítima, no caso, uma violenta agressão. Então ele agiu sobre violenta emoção contra uma agressão injusta proferida pela vítima. Ou seja, ele responderia sim por homicídio, mas responderia com uma pena menor, porque ele respondeu através de violenta emoção. Isso não tem como questionar. Você está numa briga em que a sua mulher acabou de tomar 2 tiros, é mais do que o suficiente para você falar, não, houve uma violenta emoção. Você pode não concordar com a questão do excesso, mas houve violenta emoção. Mas tem outros 2 aspectos que eu, pensando logo depois de lendo as reportagens, eu entendi que, primeiro, se são 2 tiros na cabeça, claro, tratando-se da necessidade de uma perícia técnica para averiguar isso.
Mas se foi 2 tiros na cabeça, uma perícia vai ter que verificar qual dos tiros foi responsável pela morte. Por quê? Porque se você disser, não, o primeiro tiro foi responsável pela morte e o segundo tiro foi o excesso de legítima defesa, claro, o excesso de legítima defesa seria enquadrado como crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, já que o objeto, no caso, corpo, pessoa viva, ele não existiria. Uma pessoa morta não pode ser vítima do crime de homicídio. Então, se o primeiro tiro acertou e matou, o segundo tiro não pode ser considerado como excesso de legítima defesa, porque ele seria crime impossível, absoluta impropriedade do objeto. O objeto agredido, vida, não teria mais vida, teria morrido. Se morreu, não tem como você matar alguém que já está morto. Então, é um outro aspecto que você pode pegar como linha defensiva, se você fosse advogado nesse caso. Só que para isso é lógico, você teria que ter uma perícia dizendo, não, o cara morreu no primeiro tiro. Se o cara morreu no primeiro tiro, não tem excesso de legítima defesa. Ele podia ter dado mais 55 tiros no cara. Não teria excesso. Ele podia ter descarregado a arma no cara de raiva. Não teria excesso, porque não existe excesso relacionado ao crime impossível. E um outro aspecto é que quando você fala de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, você tem que considerar um aspecto psicológico. Vou dar um exemplo um pouco mais escrachado, apesar de eu achar que nesse caso também se enquadraria, já que estamos falando de uma agressão que foi contra a esposa da pessoa que repeliu essa agressão. Um terceiro, que no caso era a esposa. Vou dar uma outra circunstância. O aspecto psicológico, pessoal, ele é muito complicado. Quando você é agredido de maneira injusta, é natural que no seu psicológico você desligue. Você passe a raciocinar apenas no evitar aquele problema. Então, quando você desliga, isso, claro, também teria que ser provado por uma perícia. Um perito ia ter que dizer, não, esse cara no momento do crime ele desligou. Ele teve um problema psicológico e no momento do crime ele desligou. Você vai dizer que ele teve uma perda de capacidade temporária. Naquele momento do crime, ele estaria isento de culpabilidade, porque quando ele optou por agredir aquele cara, quando ele estava defendendo a vida da sua esposa e da sua amiga ou da sua chefe, eu não sei quem que era, ele não conseguiria mais pensar por um problema psicológico, existem diversas alterações psicológicas nesse sentido, e esse problema psicológico fez com que ele não tivesse capacidade de compreender aquilo que ele estava fazendo ou capacidade de agir conforme aquele entendimento, fazendo com que ele se tornasse inimputável e, portanto, excluindo a sua culpabilidade. Então, percebam, num aspecto, num crime como esse, que é um crime grave, que tanto a agressão quanto se for excesso, é a vida de alguém que está em jogo, tem vários aspectos penais que você pode olhar com um pouco mais de senso crítico e fazer com que ele responda ou não responda, mas olhando com um pouco mais de senso crítico. Você pode alegar a legítima defesa, alguns alegando o excesso de legítima defesa, e não esquecendo, até para você que está fazendo o concurso, para que exista excesso de legítima defesa, o excesso tem que ser doloso. A pessoa tem que saber que a agressão se findou e ainda assim optar por continuar. No mínimo um dolo eventual. Excesso de legítima defesa. Além disso, você tem a possibilidade de alegar um crime impossível caso você comprove objetivamente com uma perícia médica. E que eu também acho difícil da perícia comprovar, já que provavelmente os tiros foram muito próximos, mas se não comprovou, você pode usar o indúbio pro réu a seu favor. Você comprove que o primeiro tiro matou, não teria como ter excesso de legítima defesa, porque seria excesso num crime impossível. O excesso tem que gerar um crime e o crime consequente seria um crime impossível. Além disso, se você considerar que houve excesso, que não foi o primeiro tiro que matou, esse excesso teria que ser punido de maneira menos gravosa, porque ele estava em violenta emoção, repelindo uma injusta agressão que foi cometida contra ele, ou contra um terceiro, no caso a esposa dele. E você ainda poderia alegar também, com a necessidade de uma perícia médica, que ele seria inimputável, pois no momento do crime a emoção fez com que ele desligasse essa emoção, esse contexto, ele existe uma explicação psicológica para ele, então essa emoção fez com que ele desligasse.
Se ele desligou, ele perdeu a capacidade de compreender o que ele estava fazendo ou de se pautar segundo esse entendimento, fazendo com que se torne inimputável em razão de não seria uma doença mental, mas seria um aspecto mental temporário, com CID provavelmente, mas que seria o suficiente para excluir a existência do crime, já que ele não seria considerado culpável. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém discorda, eu vou colocar esse vídeo no YouTube e você pode ir lá nos comentários e comentar, que eu vou fazer questão de responder todos os comentários, como sempre. Vou colocar esse vídeo no YouTube. Agradeço ao pessoal do Mega Jurídico, isso aqui vai estar também no Mega Jurídico. Agradeço o pessoal que compartilhou, agradeço os coraçãozinhos. Muito obrigado. Desculpe por ocupar um pouco do domingo de vocês, mas eu achei o tema muito interessante, valia uma baita de uma discussão. Desculpa por estar afastado do Periscope. Já aviso, logo vem uma novidade muito bacana por aí, uma parceria que nós estamos fazendo, eu, o João do Direito 60 Segundos e o Rodrigo do Desenhando Direito. Vamos lançar um novo projeto que vai ser muito bacana para quem está fazendo o concurso. Então a gente está envolvido nessas coisas, nesse projeto, nessas gravações, mas eu fiz uma promessa para mim mesmo, no canal do YouTube, no Penal é Legal, assim que ele completar 10 mil inscritos, que já está quase lá, está com 9.800 ou 9.900, eu vou voltar a gravar, talvez não com tanta frequência, mas eu vou voltar a gravar e além disso vai ter esse novo projeto. Então aguardem, logo vocês vão ter novidades por aí. Muito obrigado mesmo por estar assistindo. Até a próxima e bom domingo para vocês.